dividir a mesa com o professor doutor Luiz Carlos Marques, que atualmente coordena o curso de História e também faz parte do nosso programa de mestrado em Ciências da Religião aqui da Unicap. Luiz Carlos Marques. Obrigado. Eu vou convidar os dois conferencistas e o seu o professor então José Oscar Veloso e o professor Sinivaldo Tavares para dirigir. Apresentando rapidamente, o professor José Oscar Veloso é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo. Ele também fez Sociologia, mestrado em Sociologia da Religião pela Universidade Católica de Urbana em 68 e Teologia, Filosofia, todas as outras coisas que alguém faz. O importante é que Veloso foi convidado a essa mesa pelas, não só por seu nome brasileiro conhecido no exterior, pela sua produção e pelo seu afã na recuperação da história da Igreja na América Latina, no Brasil, claro que na Igreja Universal, a partir da fundação da CEILA Internacional e depois do CEILA Brasil, que ele foi presidente na comissão diretiva por muitos anos e cujo projeto de escrever uma história da Igreja a partir dos pobres foi muito importante nos anos 80, 90 para a consciência que nós temos hoje dos processos em relação ao crescimento não só da Igreja Católica, mas das igrejas na América Latina e no Brasil. E o professor Veloso também é o secretário do CESEP, que é aquela ONG, a instituição que dá curso de formação para agentes de pastoral qualificados de toda a América Latina, nessa linha de uma igreja renovada e envolvida com os problemas do mundo moderno. Se eu quer que eu diga mais alguma coisa, acho que todo mundo conhece Deus. E também tenho o prazer de apresentar o professor Sinivaldo Tavares, que é doutor em Teologia Sistemática pela Gregoriana, em Roma. Foi por muitos anos professor de Teologia Fundamental e Sistemática no Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis e é coordenador do curso de pós-graduação Lato Sensu, Espiritualidade, Ecologia e Educação, abordagem transdisciplinar. E atualmente, também foi coordenação do Master em Evangelização, Cenários Contemporâneos, Interpelações e Perspectiva. E atualmente é professor e pesquisador da FAGE, da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia em Belo Horizonte, e professor do Instituto São Tomás de Aquino, ISTA, e membro do Conselho Editorial de Perspectiva Teológica, REMA, Atualidade Teológica, Repensar, Revista de Filosofia e Teologia. Também é um nome bastante conhecido. Então, bem-vindos aos nossos dois, o conferencista principal, que vai comentar a conferência, e eu passo logo a palavra ao Padre Lúcio. Bom dia, O tema que me foi pedido foi o futuro das religiões no Brasil, mas depois que introduzisse as interrogações teológicas
suscitadas por esse panorama. Ontem a gente teve a brilhante conferência do Marcelo, que tocou exatamente uma série de pontos que eu ia tocar. Então eu vou saltar isso e nos comentários vou me concentrar mais na questão pentecostal, dos 100 religiões, e algo que a gente naquele grupo das demais religiões, nenhuma delas aqui no Brasil tem uma importância fundamental, que é o Espiritismo. Então eu vou dedicar uma pequena palavra a isso também. Como todos nós que mexemos com religião, assim, por uma visão macro, dependemos dos dados do IBGE, eu pensei de iniciar comentando um pouco as precauções que a gente tem que tomar no uso dos dados do IBGE. Por precauções, eu vou saber de que modo se procede. Então, a primeira observação é que há censos que foram bem feitos e outros que foram mal feitos. Então, a gente não pode tratá-los igualmente. Eu dou alguns exemplos de bem feitos. O primeiro deles, de 1872, evidentemente que não existia o IBGE, existia uma divisão de estatística vinculada à área de fazenda, se a gente fosse dizer hoje, o Ministério da Fazenda da época do Império. Então, as estatísticas estavam vinculadas à parte que mexia com orçamento, finanças. Então, esse foi um censo extremamente importante, o primeiro do país. Em 90, com a proclamação da República, os modos políticos sempre
E nesse sentido eu penso que deveríamos estar atentos a uma certa fragilidade dos números. Porque há uma multiplicação de novas formas de expressão do religioso que subjazem as estatísticas, sem contudo emergir. Então, nesse sentido, eu percebo que há uma fragilidade dos números, que há um fenômeno aí, né, que subjaz a tais resultados. Então, essa é uma primeira questão, uma questão de fundo. Depois, eu penso em colocar outras 3 questões. O mercado, a tecnociência e a mídia não são mais meios. Eles constituem um horizonte de fundo. Eu diria uma mundividência. De tal forma que a interpretação que nós fazemos da realidade de nós mesmos, ela se dá sempre no interior dessa nova mundividência. Nesse sentido, eu acredito, então, de tal forma que eu penso que a grande questão hoje, que se coloca uma questão de fundo, para que, até na abordagem do religioso, do fenômeno religioso, não mais o que nós podemos fazer do mercado, da tecnociência e da mídia, mas o que o mercado, a tecnociência e a mídia podem fazer de nós. Então, é nesse contexto mais amplo que eu penso que o fenômeno religioso deva ser hoje compreendido. Então, talvez a expressão seja forte, mas eu penso que hoje nós testemunhamos aquilo que alguns autores chamam de absolutização do mercado. E talvez fazendo um trocadilho, né, o que seria essa absolutização do mercado? O mercado se converte em religião e o religioso a religião se torna neoliberal. Então, nesse contexto, há uma mercantilização da religião. Agora, é claro, a mercantilização da religião ela está situada num contexto mais amplo, que é de mercantilização da vida. A vida se tornou uma grande mercadoria. E, portanto, a religião também se tornou uma mercadoria. E isso combina bem, se enquadra bem, no contexto dessa nova fase que alguns autores chamam a nova fase do capitalismo, capitalismo imaterial, ou capitalismo simbólico, ou capitalismo cognitivo, onde se percebe uma espécie de sequestro por parte do capitalismo neoliberal, aqui entendido o mercado, a tecnociência e a mídia, sequestro dos valores, dos símbolos, dos discursos religiosos. Então aqui há uma espécie de sequestro das promessas de imortalidade, de salvação, de felicidade. As expectativas messiânicas que antes tinham o seu local, digamos, no espaço religioso, hoje elas foram como que sequestradas pelo mercado, pela mídia e pelas novas tecnologias. Então há uma espécie de fetichização da religião. Então eu acredito que essa relação entre, por um lado, religião e por outro, mercado, tecnociência e mídia, ela é bem complexa. Uma outra questão, Veloso também colocou muito bem, eu gostaria só de acentuar, que é isso que se tem chamado do trânsito, né? Quer dizer, nós passamos de uma situação em que as tradições religiosas, estamos passando, né, por uma situação em que as tradições religiosas configuram as identidades individuais dos fiéis, para uma situação assim chamada de emergência dos indivíduos que creem e suas escolhas. Então é interessante que nesse contexto alguns autores usam expressões que talvez nos ajudem a entender, né? Continua aderindo-se a uma identidade, mas escolhe-se o conteúdo dessa adesão. Então é o caso de fenômenos descritos como self-service da fé, ou bricolagem e outros parecidos. Ou alguém faz um trocadilho ainda mais sugestivo, né? Muda-se de religião para não se mudar de vida. Então nós estamos passando de uma situação
em que as grandes tradições religiosas se pautavam pela proposta de conversão, que encontrava na mudança de vida dos fiéis uma adesão às tradições, há uma situação, talvez ainda um pouco caricaturizada, mas não totalmente, em que prefere se mudar de religião muitas vezes para não se mudar de vida. E o quarto ponto, e termino, né, que eu considero aqui uma questão, ao menos para a teologia, acho que uma questão mais profunda, que é o considerar a pluralidade religiosa como um lugar teológico. Porque eu tenho a impressão ainda que a teologia produzida no contexto das nossas tradições religiosas, elas ainda são feitas a partir de um pressuposto nem sempre, nunca explicitado. Até porque hoje a gente tem dificuldade de explicitá-lo, que é um princípio de que fora da minha tradição não há salvação. Hoje a gente não tem coragem de explicitar, mas as nossas teologias, os nossos catecismos, os nossos ritos, as nossas legislações eclesiais ainda ressentem muito desse princípio. Então eu diria, claro, o diálogo interreligioso, ou essa nossa convivência com uma situação de pluralidade religiosa, ela vive essa primeira etapa que é imprescindível, que é o respeito, a tolerância, a abertura para ouvir o diferente. Mas eu acredito que esse diálogo ele só se efetuará concretamente na medida que cada tradição religiosa se predispuser a repensar as próprias fontes da sua teologia a partir desse lugar da pluralidade. Eu acho que se trata de uma revisitação das próprias fontes, na interpretação dos textos bíblicos, na reinterpretação da tradição, na própria maneira de interpretar o presente e os seus desafios. Então eu acredito que esse seja talvez o maior de todos os desafios para a teologia. Considerar a pluralidade como um lugar a partir do qual revisitar as fontes, as sentenças teológicas, as várias tradições. Concluo, peço desculpas pela brevidade, mas de fato porque gostaria que a gente tivesse mais tempo realmente para discutir e interagir. Muito obrigado. Então nós temos agora 20 minutos para que o plenário possa conversar com os palestrantes. Eu gostaria de agradecer ao suntuoso, sempre uma alegria tê-lo conosco, ao professor Siribaldo. Creio que você pontuou muito bem as questões, essa última questão principalmente. Nós poderíamos organizar assim, quem gostaria de fazer alguma observação, poderia vir aqui na frente para ser uma coisa rápida e usar o microfone. Então, Pedro, prazer. Vou passar logo. Muito bom, muito provocativo, parabéns. Duas observações. Uma para o que falou o Oscar Veloso, é que sobre esses dados do censo, eu recomendo até a leitura. Vai sair no Debates do NER, do Núcleo de Estudos da Religião da Federal, um texto da Clara Mafra, narrativas e números de narrativas, que está muito interessante. Acho que é o último texto dela, porque ela faleceu no final do ano. E depois foram convidadas 8 pessoas a debaterem, inclusive eu debati. O que tem ali de interessante? Ela sugere, e eu acho que é importantíssimo. Ela fala que o Brasil tem uma cultura católica de longa duração. Ora, quando ela usa o conceito brodeliano de longa duração, significa dura muito, passa de geração em geração, mas não é eterno. Isso aí significa que a gente pode estar pensando nessa mudança que o Oscar Veloso falava, é o fim de uma cultura católica de longa duração. Longa duração no sentido brodeliano. Dura mesmo, não é apenas coisa. E eu acho que essa daí é um tema para a nossa pesquisa.
Eu trabalhei um pouquinho isso daí, dizendo que quando se fala de cultura, nós estamos falando algo que vai de geração em geração. Ó, eu tenho a impressão é que as novas gerações não recebem mais essa cultura. Dois sintomas. Crianças que chegam para o catecismo e não sabem nada, nem fazer sinal da cruz. A sociologia ensina, se a gente não tem socialização primária, não é a catequese que vai suprir a socialização primária. Segundo, as festas religiosas, tipo Natal, Semana Santa, Corpus Christi, ninguém sabe o que significa. Qual o significado religioso? Quer dizer, é simplesmente feriado. Então eu diria, eu acho que nós estamos vivendo um fato que é o fim dessa cultura católica no Brasil, e acho que isso aí, que cultura virá no lugar? Segundo, quando o Sinibaldo fala a questão do mercado, eu realmente já venho pelejando por isso há mais tempo. Eu acho que realmente é fundamental. O que significam hoje as crenças religiosas? Eu brinco um pouquinho, a diferença entre as religiões é mais ou menos a diferença entre um carro Volkswagen, Fiat, Ford ou Chevrolet. Não faz muita diferença. Tudo é carro. Se a gente acredita ou não acredita, não faz muita diferença. Agora, quem não acredita num cartão de crédito não consegue viver na nossa sociedade. Acho que aí está a crença. É o cartão de crédito, é o meu Estado. Eu acho que isso aí nós estamos estudando, né? No Evangelho, estudando os mosquitos e não vemos o camelo. Passaria a palavra à professora Neide. Eu queria ouvir um comentário do Beoso, acho que já não teve tempo, porque anunciou que ia falar do espiritismo, não falou. Procurei sempre ler bastante espiritismo e conversar com os espíritas ali da região onde eu moro. E nos últimos tempos, né, eu aprendi com Cândido Procópio uma visão do espiritismo, quando eu fiz doutorado na PUC, de que a noção fundamental para entender o kardecismo brasileiro era a noção de karma do hinduísmo. E nas últimas vezes que a gente trouxe para a aula kardecistas, bastante intelectualizados, eles desconstituíram essa questão. Karma não é relevante. Né? E daí vem em afinidade com a tese da Jaqueline Stoll, Espiritismo Brasileiro, que mostra uma mutação muito grande de Chico Xavier para Luiz Gasparetto, mostrando o Espiritismo de Gasparetto muito próximo à teologia da prosperidade. Então tem essas mudanças. Mas isso é só para contextualizar. Parece que os dados também podem ser questionados de um outro ponto de vista. Não precisa ser expressivamente numérico para ter influência na sociedade. E eu acho que o espiritismo, o censo deve colocar uma média nacional em torno de 2 e pouco. Né? Mas a influência de suas teorias é muito mais relevante que o número de gente que se diz espírita. Professor e o professor Afonso, então. Eu queria acrescentar esse dado que Sinibaldo colocou, já que o nosso tema é o futuro das religiões do Brasil, e seria bom a gente continuar estudando, porque tem um fenômeno de simultaneidade nas religiões do Brasil, que uma que você apontou bem, que é esse individualismo. Ou seja, a escolha religiosa ela vai se condicionando pelas preferências pessoais, mas ela é concomitante com o fenômeno da complexidade das instituições religiosas. Ou seja, elas vão assumindo, muitas delas, uma feição profissional, empresarial, de usar tecnologia, recursos midiáticos. Me contavam um técnico de sonoplastia de uma grande igreja em Belo Horizonte, de mercado, que eles regulam o som
a luz e a temperatura, dependendo do discurso, para impactar o fiel. Tudo é previsto. Então você tem simultaneamente esse discurso da liberdade do indivíduo, mas uma manipulação que é assustadora. Simultaneidade. Depois, esse fenômeno da secularização, que foi apontado anteriormente, que vai conjugando, quer dizer, a religião, o Pedro falava isso, perde o seu espaço, vamos dizer assim, de consensual, mas as religiões vão buscando a criação de novos espaços, né, para se definir, para marcar posição. E isso seria interessante também analisar, a pessoa que analisando isso, e eu queria completar com outra coisa que me preocupa muito. É a dimensão, a perda, eu digo principalmente no horizonte do cristianismo católico e de algumas igrejas históricas, a reforma, é a dimensão comunitária e de compromisso da cidadania, com uma tendência mais, sem dúvida, individualista e massiva ao mesmo tempo. E esse é o fenômeno que assusta a gente, é que esse individualismo, ele caminha junto com uma tendência massiva da religião, né? Grandes movimentos de massa, impactos, os avisos das redes sociais, como é que isso conjuga e que juízo ético a gente pode fazer isso a partir das nossas diferentes tradições religiosas. Olhando então o último, senão os assistentes não podem responder, né, o professor Frei Vitor. Obrigado. A gente na antropologia gosta muito de classificar, né? E cada vez mais se classifica quando se complexifica o campo de estudo, no caso do campo religioso, mais necessidade a gente vê de fazer classificações ou novas classificações. É por isso que eu não me sinto bem essa questão dos sem religião, né, dos censos, porque estão incluindo agnósticos, estão incluindo ateus, estão incluindo aqueles que mais pesquisa que a gente faz. Eu fiz no Rio de Janeiro, aqui em Recife, não, eu faço a minha religião. Ou como dizia uma senhora, eu sou católica, mas eu procuro todas as forças. Quer dizer, por a força do prédio, do espírito, até ela ver mais próxima dela a mão. Então, há descrições aí dos vários, desde segmentos dos sem religião. E uma outra coisa, eu trabalho em duas, como presidente da Comissão para o Ecumenivo de âmbito religioso aqui da Diocese. Eu estou participando de dois grupos, atualmente o Fórum da Diversidade Religiosa, o Diálogo, e um outro grupo que se reúne anualmente aqui, esse Caminhos do Despertar. Eu sempre me espanto e me edifico os espíritas que fazem parte dos grupos, porque eu sou falo do Evangelho. Falo do Evangelho mais que eu, né? Falo do Evangelho mais que eu. No outro dia, num dos grupos de oração católicos que eu tenho, que eu acompanho, de leitura orante da Bíblia, um casal dizia, a ser todas as noites e antes de se dar, a gente lê a primeira leitura do Evangelho da missa daquele dia. E a gente acontece, dizendo à mulher, eu olho o marido e digo, você entendeu? Aí ele disse, mas eu não entendi nada não, ele entendeu o quê? Muita gente está fazendo do livro do Chico Xavier uma maneira de encontrar o Evangelho mais acessível a eles. E foi isso que o almoço disse nessa discussão. Quando a gente propôs um assunto de Chico Xavier, os livros dele são uma espécie de ortopraxis cristã, né? A ortopraxis cristã, ela disse, os livros estão mais próximos da gente do que você pegar o Evangelho. Há sempre o problema da nossa falta de nós católicos de um conhecimento mínimo de entender para compreender o Evangelho. E parece que muita gente
para indo buscar o seu evangelho através disso, que eles são muito mais próximos de sua condição e da sua primária dia a dia. É problemas desses que eu acho que tem que dar também coragem e ser de família. Aproveite falar do Senhor e dos Espíritos, uma linha de cada um. O que o Leide disse é muito certo. A doutrina espírita é pervasiva. Várias pesquisas assim, entre católicos perguntam: você acredita na ressurreição? Algo tão essencial, mas se pergunta, acredita na reencarnação? Vai. Quer dizer, as pessoas têm uma maneira difusa de uma presença da postura espírita, ou se acontece alguma coisa, morreu meu filho, aí eu vou lá na sessão para ver se ele fala comigo. Vai. Quer dizer, essas questões da morte, da reencarnação, do sofrimento dos inocentes, dá a impressão que os espíritas têm uma resposta que chega mais perto das pessoas. Mas o que eu queria comentar do espiritismo, além disso, é algo que foi levantado aqui, que determinadas classes sociais que seriam propensas pelo seu estudo, posição que ocupa, de ter uma posição mais secular, penso médicos, engenheiros, profissões assim, essas pessoas buscam o espiritismo. O Datafolha fez uma pesquisa muito detalhada, bairro por bairro em São Paulo, sobre desde que tipo de futebol você torce, a questão de estudo, renda, mas também religião. E para mim foi uma grande surpresa de ver esse mapa religioso que sai desse estudo detalhado do Datafolha. Numa porção de bairros de classe média alta de São Paulo, o segundo grupo religioso mais importante é o espírita. Isso vale para Perdizes, onde está a PUC em São Paulo. 16% das pessoas se declaram espíritas. Em Pinheiros, 18%. Então, acaba sendo o segundo grupo mais importante. Em outros bairros também de classe média alta, o segundo grupo depois do católico é o sem religião. E com isso eu entro no sem religião. No sem religião eu faço duas observações. A primeira, que é muito complexo, que quem põe sem religião é agnóstico, é ateu, simplesmente eu não estou indo numa igreja, então deixo um pouco de lado essa complexidade que a gente teria que investigar. Mas o que eu chamo a atenção é que o tema da sem religião emerge aqui no Brasil praticamente em 1870. Toda uma geração da Faculdade de Direito, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, deixa a igreja por questões do liberalismo, a opção liberal no campo político, uma igreja conservadora, e você diz: eu abandono a religião. Alguns deles voltaram, como Nabuco, até o próprio Rui Barbosa. Nós temos uma segunda onda que tem a ver com o anarquismo na classe operária. E ao mesmo tempo briga com a religião e diz: o Cristo é o primeiro anarquista. Vocês são religiosos, mas não aceitam a religião vigente. Na década de 30, o marxismo entrou a fundo nas universidades. Você tem uma outra descrença via marxismo. O que é novo, que os dados do censo mostram, é que tem bairros populares, muito pobres, e onde os sem religião alcançam números muito altos. 20%, 22% em Queimados, lá na periferia do Rio de Janeiro. Alguns bairros bem violentos e pobres de São Paulo, desorganizados,
você tem mais de 20% que se declaram sem religião. Então eu acho que tem um fenômeno novo, que é a sem religião, não nas classes intelectuais, tudo, mas nos grupos populares. Não sei se o desmanche da família, o desemprego, a violência, tudo diz que sentido tem ir ainda numa religião. Obrigado, professor. A propósito das intervenções, né, sobretudo do Pedro e do Murato, talvez de fato na minha fala, até por conta das expressões que eu usei, né, muda-se de religião para não se mudar de vida, talvez dê a impressão de que eu estava carregando toda a responsabilidade dos fiéis. Não, pelo contrário. Eu acho que há uma crise das nossas instituições religiosas. No sentido, isso Pedro Ribeiro diz muito bem, numa entrevista que eu li, publicada no sítio do IHU, onde o Pedro fala de fato, né, dessa crise uma insatisfação, né, Pedro? Você fala do fiel com os serviços oferecidos pela sua igreja. Então há uma crise das religiões tradicionais, sim. E eu diria que essa crise ela se configura numa versão histórico-cultural muito forte, que aqui eu falo mais a partir da minha tradição, enquanto católico, que há um processo de infantilização da instituição com relação aos seus fiéis. No sentido de um rigorismo moral, de um querer de novo voltar com receitas, isso pode, isso não pode. Então aqui há um conflito entre um processo de autonomização da pessoa contra um processo de infantilização da instituição em relação à pessoa. Mas, na minha opinião, essa crise da instituição religiosa, ela é mais profunda ainda. Porque quando eu dizia que há uma passagem aqui importante para a gente compreender a nova configuração cultural, política, econômica na qual nós vivemos, é que quando eu falava que o mercado, a tecnociência e a mídia não são mais meios para se atingir determinados fins, né, mas que se tornaram uma ambiência. Então isso significa que há uma crise dos fins e há uma absolutização, talvez seja a forma, mas uma exacerbação dos meios. Então vejam, se há uma exacerbação dos meios e uma crise dos fins, instituições como a religião, que se ocupava primariamente pelo telos, pelos fins últimos, ela entra em crise. Como a ética também entra em crise. Então aqui eu me lembro de uma frase do Stephen Hawking, né? Ele diz, se é possível fazer, por que não fazer? Vejam, é a exacerbação dos meios. O que é possível de se fazer, se faça. Né? Faça-se. O que é possível, faça-se. Então, nesse sentido, né, eu vejo que a crise porque há uma efervescência religiosa grande, na minha opinião. Nessa nova configuração, a religião entra como meio, como funcionalidade. Então, se a religião serve para alguma coisa, seja bem-vinda. E aí, por isso, essa bricolagem, esse self-service, tudo aquilo que nas distintas tradições religiosas, embora tenham dogmáticas diferentes, tenham princípios diferentes, vejam, tudo isso tem a ver com o fim. Agora, que meios essa expressão religiosa me oferece que vai me servir para alguma coisa? Porque hoje o grande critério é a funcionalidade. Esse é o grande critério que dá direito de cidadania a qualquer realidade. Então, não sei, é uma visão, mas eu cada vez mais me convenço disso. Que hoje há uma crise de todas aquelas instituições religiosas que se ocupam do fim, do telos, das finalidades, e há um florescer de expressões religiosas que se adequam muito bem a esse critério da funcionalidade. São muito funcionais. Aliás, é isso que a todo momento nós vemos na mídia, né? Olha, ter religião ajuda a gente a ser menos estressado. Aí todo mundo vai procurar religião. Essa prática de yoga ou determinadas práticas produzem um bem-estar melhor. Então nós buscamos. É sempre uma necessidade de buscar nas religiões uma finalidade, uma utilidade. Muito obrigado. Eu agradeço muito, maravilhoso, Aldo.
só recordo a vocês, nós temos agora um intervalo de 28 minutos e às 10h30, nesse auditório e no outro, nós iniciamos as mesas. Muito obrigado. Qual vai ser qual tempo, qual auditório? Isso não tem que o coordenador geral fala. O auditório é este e o outro que nós fizemos ontem do G1, desse mesmo andar. Este. Aqui, qual é a mesa? As mesas. Você tem o seu livrinho.